A Copa do Mundo é um fato inédito no Brasil. Seguramente nos próximos 100 anos nós não teremos oportunidade semelhante. Se somarmos aos Jogos Olímpicos, são dois grandes fatos que vai demorar no mínimo um século para se repetir. Então, a oportunidade não deve ser perdida. São aquelas oportunidades que não devem ser perdidas e o jovem aí vai ter um papel essencial. Uma, porque a questão dos grandes eventos, Jogos Olímpicos e a questão da Copa do Mundo, envolve atividades muito relacionadas à juventude, que é a questão do lazer, da alegria de viver, da vida comunitária externa, da ocupação dos espaços públicos, envolve, portanto, áreas do centro, da região dos Jardins, de cidades como São Paulo, mas principalmente a periferia, e a questão do esporte, que está muito relacionada à juventude. O maior laboratório humano hoje no mundo é Londres, pela preparação dos Jogos Olímpicos. Qual o impacto disso na cidade? E nesse período eu pude perceber algo que o Brasil patina para compreender, que é a importância do inglês. O inglês hoje é o Esperanto de 30 anos atrás, ou seja, é a língua universal. Nada se faz do ponto de vista das trocas comerciais, culturais, científicas, tecnológicas e da relação entre as pessoas que não seja através do inglês. Foi francês no período, para nós latinos tem uma importância o espanhol, mas os países que colocaram o inglês como um instrumento de socialização e de relação planetária tiveram facilidades no seu desenvolvimento. Eu cito a Dinamarca, cito a Holanda, cito a resistência da França, equivocadamente, de não compreender que o inglês hoje é a língua universal, e o Brasil. Infelizmente, o Brasil não soube transformar a conquista do inglês num instrumento de desenvolvimento de relação internacional. Hoje, a maioria da população brasileira não fala inglês. Segmentos importantes, inclusive que se relacionam fora do Brasil, não falam inglês. Precisam sempre dos tradutores. Isso dificulta a conquista de espaço. Eu vivi em Londres agora, em muito contato com o governo, contato com setores empresariais, muita gente querendo vir para o Brasil, se instalar nas suas empresas aqui, até pessoalmente mudar para o Brasil, que é hoje a bola da vez no mundo, mas todo mundo reconhece lá fora que o Brasil não fala inglês. Então, eu depois dessa experiência, com as informações que nós tínhamos anteriormente, eu estou trabalhando em Brasília para estudar a nossa legislação, para ver como é que é possível nós incrementarmos o ensino do inglês nas escolas. Então, iniciativas como essas da Polenta têm que ser aplaudidas, estimuladas, porque a nossa juventude hoje precisa aprender inglês, não só apenas para manipular a internet, ou a tecnologia de informação, mas para poder compreender melhor as informações que vêm de fora. É muito interessante, o governador Geraldo Alckmin conta uma história, é possível contá-la? Conta uma história muito interessante de que o gato estava perseguindo o rato. E teve um determinado momento que o rato é colocado na parede, ele não tem mais para onde ir, era exatamente no entroncamento da parede, não tinha mais para onde ir, e o rato, naquele momento difícil, quase definitivo para a sua sobrevivência, ele abre a boca e fala au, au, au. O gato não entendeu nada e sumiu. A conclusão dessa historinha que o governador conta é o seguinte: se ele não soubesse uma segunda língua, ele estava perdido. Então, a conclusão também hoje é essa, ou seja, nós temos necessidade no mundo globalizado de saber uma segunda língua. E a segunda língua de preferência é o inglês. Então, queria recomendar à juventude que não perca a oportunidade, até porque eu aprendi inglês quando eu tinha 17 anos, eu fui para os Estados Unidos, passei 3 meses lá, aprendi muito bem, achei que falava bem e não estudei mais. E eu voltei agora para Londres, é muito mais difícil na minha idade aprender inglês do que quando eu tinha 17 anos. É inacreditável como os neurônios, a cabeça funciona com uma agilidade muito grande. Então o Brasil erra em não ensinar línguas, principalmente inglês, na idade escolar, no ensino fundamental, até na tenra idade, antes do ensino fundamental,
E o jovem perdeu a oportunidade, ainda com o cérebro muito ativo, muito animado, para aprender a segunda língua. Então, exijo nas escolas para que o inglês seja mais bem oferecido, porque isso fará uma diferença fundamental na sua formação e particularmente depois na conquista de um bom emprego.